Agora, mudando de assunto, mas ainda falando sobre saúde, mas agora saúde mental, né, gente? Nunca é demais a gente falar de saúde mental, falar também de ansiedade, que a gente pode considerar, de repente, o mal do século. Vou perguntar para ele a partir de agora. Paulo Sereguete está aqui com a gente hoje, nosso psicólogo convidado. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, Samara. Bom estar aqui com vocês, viu? Ai, a gente agradece a sua presença. E já vou começar até com isso. Ansiedade, a gente pode dizer que é o mal do século hoje? A gente pode dizer sim, mas a gente precisa entender primeiro que a ansiedade ela não é só ruim, tá? A ansiedade é essa nossa capacidade de se antecipar a algumas demandas. Olha! Ela tem se tornado o mal do século porque a gente não tem conseguido controlar. Perfeito. Né? Então ela é uma emoção que nem sempre é ruim, né? Por exemplo, poderia dizer, eu fiquei ansioso para estar aqui hoje com vocês, mas consegui controlar a ansiedade e não fiz com que isso se tornasse uma crise, por exemplo. E a questão de realmente lidar com as emoções, né? Por isso que a gente bate tanto nessa tecla que é importante você estar bem, né? Com a saúde mental em dia, estar bem consigo mesma também, para poder controlar essas emoções e não deixar isso te afetar de modo negativo. Exatamente. A gente fala muito na psicologia sobre a questão de reconhecer as emoções. Hoje a gente está tão distraído e às vezes tão inconsciente fazendo algumas atividades. Automático, né? Exatamente. Que na maioria das vezes a gente não consegue parar para perceber o que eu estou sentindo. Eu não consigo nomear aquilo que eu sinto. E o problema não é só não nomear, é não gerenciar aquilo que eu sinto. Como eu te falei, eu estava sim ansioso para entrar aqui e falar com você, mas eu consegui gerenciar essa ansiedade, gerenciar esse nervosismo e continuar a minha vida tranquilamente. O problema da ansiedade é quando a gente não consegue controlar, quando a gente perde as rédeas e isso influencia a nossa vida social, nossa vida na escola, no matrimônio, em casa, no trabalho, porque não consigo gerenciar essa emoção. Verdade. E tá até aqui na tela, transtorno de ansiedade, quero te perguntar justamente isso. Transtorno de ansiedade já é algo patológico? Tem alguma diferença? Assim, eu tenho ansiedade e fui diagnosticado com transtorno de ansiedade. Tem alguma diferença? Perfeito. Essa pergunta sua é muito pertinente. Hoje as pessoas têm feito um movimento de autodiagnóstico. Elas assistem um vídeo em alguma rede social e já saem dizendo que ela tem isso ou aquilo e já começa a sentir coisas que elas nem sabem explicar direito. Sim, a ansiedade é uma emoção, né? A gente precisa controlá-la, mas quando a gente não consegue fazer esse controle, ela se torna um transtorno, que é isso que você disse, o transtorno de ansiedade generalizada. Imagina um guarda-chuva, Samara. Embaixo desse guarda-chuva tem outros vários transtornos. Os transtornos de estresse pós-traumático, que também é um transtorno com a natureza ansiosa. Nós temos o toque, que hoje tem uma discussão e está sendo tratado no DSM um pouco fora disso. Nós temos as fobias. O pânico. Né? O pânico. Então, nós temos aí um leque, um espectro bem grande em relação à ansiedade. É que eu digo assim, todos nós somos ansiosos e quando a gente perde o controle, a nossa ansiedade vai se especializando em alguma coisa. Então, em sentir medo de algo, no próprio pânico, numa timidez descontrolada. Então, é sim um espectro muito grande, mas a gente precisa tomar cuidado porque o diagnóstico ele é muito sério. Na maioria das vezes, as pessoas procuram um psicólogo, um psiquiatra e a gente faz um trabalho muito em conjunto porque eu preciso entender o contexto onde esse paciente está inserido. Porque às vezes é o trabalho, às vezes é o casamento, a escola. É uma situação em específico, algo momentâneo, uma situação que aquela pessoa está vivendo naquele momento, que vai passar, Exatamente. Por exemplo. E um outro risco associado a isso, você disse muito bem, às vezes eu estou ansioso para o primeiro dia do trabalho, para a prova do vestibular, para o casamento, então aquilo é pontual. Né? E um outro problema relacionado ao diagnóstico é a quantidade de medicamento. Às vezes eu conheço alguém em casa que tem transtorno de ansiedade e eu pego um comprimidinho para tomar. E isso é muito complicado, né? Isso atrapalha muito o diagnóstico. Esse diagnóstico, como disse, é feito em parceria com psiquiatras. Então, nem sempre é preciso medicamento. Às vezes, a própria terapia resolve. A gente faz um trabalho de psicoeducação e a pessoa consegue controlar bem os sintomas. Eu acredito também, Paulo, que é a questão de dar o primeiro passo, a pessoa reconhecer isso, não deixar passar, né? Não, isso é normal, ou então, eu vou me automedicar e vai passar. A importância de dar esse primeiro passo, reconhecer isso e buscar ajuda. Perfeito. E o primeiro passo, Samara, esse primeiro sinal de alerta, na maioria das vezes, ele se apresenta de uma forma tão sutil, uma insônia, um taquicardia, suor. Tem gente que fala que sua as mãos.
mãos, né? Irritabilidade. Então, isso é bem visível no corpo, né? Um excesso de pensamento. Tem um termo na psicologia, os pacientes gostam bastante, que chama ruminar pensamento. Olha. Eu fico pensando várias vezes sobre a mesma coisa. E aquilo nunca acaba. Parece que eu tenho que pensar muitas e muitas horas e pensar de novo. E penso antes de dormir, penso quando acordo, penso Sofrer no por banho. Antecipação. Exatamente. Eu tenho que falar com o meu chefe, tenho que falar tal coisa. Você já vai sofrendo por antecipação. Às vezes nem é aquilo, né? Às vezes nem é algo tão assim e a gente acaba sofrendo. Eu queria até que você falasse um pouquinho agora sobre sinais, os primeiros sinais. Então, você já citou alguns, temos até uma telinha. Eu quero ver se você concorda, se você tem algo a acrescentar. Vamos ver aí alguns sintomas de ansiedade. Palpitações, dores de cabeça, falta de ar, alteração nos hábitos intestinais. Olha, até com o intestino. Até com o intestino. Mexe tudo. Taquicardia, náuseas, aumento da pressão arterial, aperto no peito, sudorese excessiva, dores musculares. Não que essa pessoa vai sentir tudo. Tudo, exatamente. E quando a gente pensa no diagnóstico, a gente não está falando de uma receita, né? Uma receita de bolo, que se a gente fizer certinho, sai um bolo. O diagnóstico, ele acontece de forma muito individualizada para as pessoas. Tem gente, não está aqui nos sintomas, mas tem gente que tem muita coceira no couro cabeludo. Cabelo cai. Exatamente. Tem gente que tem muita dificuldade para dormir, para se alimentar, para manter uma rotina de atividade física. Mas sim, eu concordo com todos esses sinais. Quando a gente percebe a persistência deles por um tempo prolongado, é hora de procurar um especialista. Perfeito. E olha, nosso bate-papo está só começando. Nós falamos agora de alguns sintomas físicos, mas tem os sintomas emocionais também, que a gente vai conversar depois do intervalo. E ainda hoje você vai ver, tem uma escola do interior de São Paulo, uma escola de Bauru, que inclusive está fazendo um trabalho muito bacana com jovens sobre saúde mental, sobre ansiedade e tudo isso. Porque a gente vai falar também sobre a questão da faixa etária. Não tem, né? Desde criança até pessoas mais velhas podem sofrer com ansiedade, tá? Inclusive, primeira pausa, eu quero a sua participação, quero a sua pergunta. Ou o seu depoimento já passou por isso, conseguiu passar por isso, de que maneira? Buscou ajuda? Participe aqui com a gente. Daqui a pouquinho eu volto com muito mais Band de Mulher para você. Ao vivo, olha só, eu gosto do ao vivo por conta disso, ó, o ponto eletrônico, querendo voar da minha orelha, ó, pra voz da consciência falar comigo aqui. Bom, voltando aqui pro nosso bate-papo, que é sobre ansiedade, transtorno de ansiedade, né? E saúde mental também, de uma maneira geral, porque acho que tudo tem que estar ali alinhado, né? Pra gente ficar bem. No bloco anterior, nós falamos sobre alguns sintomas físicos. Agora tem alguns emocionais? Vamos ver, coloca aqui na tela. Ali, alguns sintomas físicos que a gente já falou, sintomas emocionais. Agitação, nervosismo, medo constante, dificuldade de concentração, preocupação excessiva e insônia. Olha, essa dificuldade de concentração, queria até te perguntar, falar um pouquinho dos nossos jovens, crianças. Às vezes a criança não está tão bem ali na escola, os pais já ficam bravos, né? Ou muitas vezes ficam preocupados. Pode ser um sintoma? Pode ser um sintoma. E nem sempre a gente está preparado para entender. Eu gosto muito dessa tela porque ela traz o combo, né? É verdade. A agitação, o nervosismo, a própria insônia, mas isso se reflete muito na escola, porque esses adolescentes, esses jovens, eles passam muito tempo na escola, né? Muito tempo aprendendo, com salas seriadas, muita matéria, então fica muito difícil mesmo. E a ajuda especializada, procurar um psiquiatra, um psicólogo, ajuda a entender esse contexto, porque como eu estava te dizendo, o risco lá do diagnóstico precoce, do autodiagnóstico, também acontece com os jovens. Olha. Né? Foi mal numa prova, é porque está ansioso, é porque tem algum transtorno, é porque tem algum déficit. De repente já entra com uma medicação por conta própria. Exatamente isso. Isso acontece com muita frequência. Olha só. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque a própria medicação ou um diagnóstico errado atrapalha muito no desenvolvimento dessa criança. Verdade, verdade. Já imaginou como seria eu ou você crescer com um diagnóstico de um transtorno ou de um déficit? Exatamente. E talvez é uma dificuldade pontual. Com certeza. Olha, já tem gente participando aqui com a gente, nossa telespectadora, a Thaís.
Ela está dizendo o seguinte: eu sofro de ansiedade desde os meus 16 anos. Thaís, manda aqui pra gente então quantos aninhos você tem hoje, pra gente saber mais ou menos, né, quanto tempo você sofre. Mas se ela está dizendo que ela sofre desde os 16, eu consigo, então, uma vez que diagnosticado, eu consigo controlar e conviver com ela? Muito bem, muito tranquilamente. As pessoas precisam procurar o tratamento certo. E o tratamento certo passa por uma boa avaliação desse caso, por uma boa avaliação desse paciente e consegue controlar e seguir a vida naturalmente. Trabalhando, estudando, com filhos, fazendo tudo que é próprio de cada idade, sabe? Só precisa de um olhar bem atencioso, de uma anamnese muito bem feita. A gente não sabe há quanto tempo ela convive com isso, com a própria ansiedade, mas hoje a própria psicoterapia e às vezes o psicólogo entende que só ela é pouco e aí sim encaminha para um psiquiatra, ou o caminho também é de mão dupla. Às vezes o psiquiatra já está fazendo um tratamento e diz: olha, agora está na hora da gente pensar numa intervenção psicológica e pensar em outras coisas da vida, pensar em se alimentar bem. O que dá prazer. Por exemplo, eu me encontrei agora, estou fazendo aula de hidroginástica. Sou uma jovem senhora que faz aula de hidroginástica. E eu me encontrei no exercício na água. Me dá tanto prazer, é algo bom. Às vezes uma dança, uma música. Qualquer atividade física. Eu digo assim, a caminhada é a atividade física mais democrática, mais barata, mais popular. Verdade. E ela ajuda muito, porque nesse momento a gente consegue buscar um equilíbrio entre o corpo e a mente. E isso é muito importante. Com certeza. Já dizia minha avó, né? Mente sã, corpo são e vice-versa. O Walter de Bauru está dizendo o seguinte, que ele usa medicamentos para depressão e ansiedade. Ele quer saber se pode causar dependência grave. Vamos tirar o grave daí, né? Vamos pensar na dependência. Pode sim causar dependência. Alguns remédios, eles têm essa característica de tornar o paciente dependente e ter uma vida útil, né, com o uso deles. Por isso que nós, psicólogos, não medicamos os pacientes. A gente encaminha para o psiquiatra. Perfeito. E o psiquiatra, ele tem essa capacidade de avaliar a dosagem, avaliar o intervalo, quando um medicamento não está fazendo mais efeito e é preciso trocar. Então, esses medicamentos, ele não citou o nome, mas a maioria tem sim essa característica de proporcionar aí essa dependência. Por isso que é preciso de uma avaliação bem correta, bem profissional e às vezes multiprofissional. Exatamente. Olha só, a Jéssica de Presidente Prudente, qual a diferença entre ansiedade e síndrome do pânico? Legal. A ansiedade, ela é então esse pensamento excessivo, né? Eu estou pensando e não consigo controlar. Esses pensamentos me trazem algumas crises de ansiedade. O pânico é o medo generalizado. Eu tenho muito medo e esse medo é paralisante. Olha. Vou dar um exemplo aqui. Eu teria medo de sair de casa. E essa pessoa não consegue sair de casa. Eu tenho medo de usar um elevador. Se eu faço ela usar um elevador, ela aciona todos os mecanismos que ela tem de proteção para ela não entrar naquele elevador. Inclusive, a gente falou recentemente do caso do cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, que deu uma pausa na carreira, inclusive, para cuidar de uma síndrome do pânico, né? Então, quando a gente fala que não tem cara, não tem status, classe social, religião. Exatamente, né? Bom, daqui a pouquinho eu continuo lendo as perguntinhas de vocês, mas agora a gente vai falar de uma escola lá de Bauru. Achei super válido que outras escolas possam fazer isso também, né? Aderirem aí essa ideia. Essa escola, ela criou um programa para falar de saúde mental com os jovens. Vamos ver? Vamos lá. Roda aí. O Matheus tem 15 anos, cursa o 9º ano do ensino fundamental e já entende a importância de conversar sobre a saúde mental no ambiente escolar. Para ele, falar sobre as emoções ajuda a enfrentar os desafios da rotina. Para que a gente possa se expressar, para que a gente possa conversar e falar assim, poxa, eu tenho um problema, preciso de ajuda, então eu não tenho que ter medo de expressar esse problema. É extremamente importante saber que você não está sozinho nessa e que você consegue ter ajuda em qualquer lugar da escola, com seus amigos, com seus tutores, professores, a coordenação. Então é sempre importante estar aberto para ajudar as pessoas na escola. Algumas escolas em Bauru já começaram a implementar ações para promover a educação socioemocional dos alunos. De acordo com a orientadora educacional, essas práticas ajudam os estudantes a lidar melhor com os sentimentos. O mais importante é desenvolver o vínculo com o aluno para que o professor consiga identificar e o aluno se sinta confortável de falar e de buscar ajuda. A Valentina, de 14 anos, explica como essas aulas funcionam. E cada semana é uma aula diferente, algo bem dinâmico
mais para esparecer, assim, e a gente tem vários diálogos e conversas, então é um espaço onde cada um consegue se abrir e falar a sua opinião. Segundo especialistas, a inteligência emocional está diretamente ligada com o desempenho dos alunos. Estudantes que sabem gerenciar a emoção conseguem manter o foco, resolver problemas com mais facilidade e tomar decisões mais assertivas. Boas decisões críticas e que levam um tempo e com calma. Correto? Então, você não precisa decidir com aquela pressa e você pode ter certeza da sua decisão, porque ela é correta, porque você fez o treinamento para isso. Além dos alunos, os educadores também precisam cuidar da saúde mental. Essa gestora de recursos humanos acompanha o desenvolvimento dos professores e cria iniciativas de apoio psicológico. Começou a se intensificar um pouco mais com os educadores desde antes da pandemia. E aí, claro que com toda a demanda emocional da pandemia e pós-pandemia também, isso veio ficando mais estruturado nos últimos anos, de uma maneira mais intencional. Então, nós também temos espaços de escuta, formais e informais, acolhimento, atendimentos para acolhimento e encaminhamento, e os espaços de escuta formais, como pesquisa de clima, como cafés com a direção, da mesma maneira que é feito com os alunos, a gente também procura sempre promover isso com os colaboradores. Que legal, né? Vai além dos alunos, colaboradores. Muito interessante. As empresas também aderirem a isso, muito bacana, Essa né? escola está na vanguarda, assim, do que a gente pensa de saúde mental. Hoje, esse espaço, como o que você está fazendo aqui, abrir para a TV, não tem mais um lugar. A clínica não é só o lugar de falar de saúde mental. Todos os lugares, empresas, universidades, escolas, enfim, todo lugar precisa pensar em projetos nesse sentido. Com certeza. E ela citou algo que eu acho muito importante, que é a questão do pós-pandemia. Durante a pandemia, muita gente, acredito que, sei lá, 90% das pessoas aí desenvolveram. E pós-pandemia, você acha que as pessoas ainda sofrem muito com esse pós-pandemia? Eu acho que sofre, Samara, porque a gente adotou um ritmo de vida que não é o ideal. Tá todo mundo muito acelerado, tá todo mundo automatizado, a gente tá fazendo um monte de coisa sem saber o que faz. A pandemia fez isso com a gente. Deu essa impressão de que quando acabasse eu precisava viver muita coisa, o máximo de coisa possível. Eu até brinquei que a gente tá em outubro, parece que eu pisquei, estamos em outubro, e eu falei que eu sinto assim, que alguém me empurrou no tobogã, e eu só tô descendo, só tô indo assim, ó, tô seguindo o fluxo. Exatamente. A gente tem uma série de incertezas sociais, né? O mundo tá muito acelerado. Então, claro, depois da pandemia, o número de pessoas com crises pontuais de ansiedade aumentaram demais. Verdade. Olha, a Lígia de Oswaldo Cruz está dizendo que a filha dela sofre com transtorno do pânico. E ela deu um cachorrinho, um pet, e tem ajudado muito no tratamento. Olha que legal. E ajuda mesmo. Ajuda porque a criança, não sei a idade da filha, mas vai se concentrar no cuidado desse pet. Então, cuidar de pet, fazer atividade física, pensar em outras atividades que faça com que a pessoa se concentre nas atividades e não fique ruminando esses pensamentos, não fique com um padrão disfuncional de vida, sabe? Verdade. Olha, a gente já está encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo, como eu sempre falo aqui, nosso programa é curto, passa rapidinho, mas a gente tem essa missão de abrir espaço para tentar acender esse alerta aí em você, né? Se algo não tá legal, buscar ajuda. E quando a gente fala de crise, de ansiedade, o que fazer durante uma crise? Primeiro, assim, o que pode ser considerado uma crise? É questão de minutos? São horas? Essa pessoa que está em crise, o que ela pode fazer e, de repente, quem está em volta? Porque a gente tem colegas de trabalho, por exemplo, que sofre com crise de ansiedade. O que eu posso fazer? Perfeito, Samara. Primeiro que a pessoa, ela já começa a perceber alguns sinais de que vai ter crise de ansiedade. Entendi. Então, existe uma série de técnicas, existe um roteiro que ela pode ir seguindo para ela se concentrar mais, para ela pensar na respiração e para ela tentar desfocar um pouquinho dos sintomas que ela está sentindo e poder ficar um pouco melhor e até evitar aquela crise. A sua outra pergunta, quem está em volta faz o quê? Ela é fantástica, porque a gente não sabe o que fazer. E também, como eu disse, não há uma receita, mas a primeira coisa, eu falo assim, o primeiro erro clássico é falar para a pessoa que vai passar e que vai ficar tudo bem. Ou que é frescura também. Que é frescura. A pessoa sabe que vai passar, ela precisa só de ajuda. Eu costumo instruir as pessoas, quando vou falar em palestras e cursos, fique do lado. Tente ajudar a pessoa a se concentrar na respiração, porque ela fica tão ofegante
bastante que ela não consegue se concentrar. Então, faça técnicas que ajude ela a se concentrar na respiração, a pensar em alguma coisa. Existem várias técnicas, respirar em 4, segurar, soltar em 4, sabe? Tem outras técnicas que a gente encontra nas redes sociais, na internet, mas ficar ao lado e dizer para a pessoa, eu vou estar com você até isso passar. Tem algumas pessoas que têm crises de minutos, 1 ou 2 minutos. Tem outras que as crises demoram um pouco mais. Eu costumo pegar na mão da pessoa, eu costumo apertar um pouco a mão para ela se concentrar. Eu digo para ela apertar a minha também, porque aí ela precisa se concentrar. Eu conto com ela, eu respiro com ela. Isso naturalmente faz os sintomas amenizarem. E eu falo que não é frescura. Eu já tive crise de ansiedade no passado, que eu tive que ir pro hospital para tomar uma injeção para abrir meu pulmão para eu voltar a respirar. Porque é realmente isso, parece que a gente vai morrer, parece que tá faltando ar, e é muito nosso psicológico também, acho que a gente acaba assim, ficando mais nervoso. Eu tive que ir pro hospital tomar injeção para poder voltar a respirar. Então não é frescura, viu? Não é frescura, essa é a principal mensagem. A ansiedade é real, quem sente sabe como é e não é frescura. Vamos ficar atentos aí aos sinais que o nosso corpo dá, aos sinais dos nossos amigos, aos sinais das nossas crianças, dos nossos idosos. Eu acho que pouco se fala nisso, mas até por conta da pandemia, muitos idosos que tinham uma vida mais ativa passou a ficar dentro de casa. Então isso tudo conta. Conta, né? muito mesmo. E não tem idade. A ansiedade acomete idosos, como você disse, a clínica está cheia de gente precisando de ajuda e a ajuda a gente não olha para a idade. Adorei te receber aqui. Eu que adorei, muito obrigado pelo convite. O Paulo é nosso amigo de muitos anos, de longa data, né? Longa que data. Bom que você tá por aqui, volte sempre muito quando obrigado, quiser. Eu volto, pode muito deixar. Bom a gente poder levar saúde para quem tá em casa, né? Inclusive, eu quero terminar, você é de Regente, né? Eu sou de Regente. Então, beijo pra Regente Feijó. Eu quero terminar esse bloco fazendo o seguinte, vamos dar uma respirada funda? É bom demais, né? Trocar o ar. Para tudo que você tá fazendo agora. Tá trabalhando, tá comendo, vamos respirar, pessoal aí atrás também. Douglas, bora, todo mundo junto, Dá aquela respirada, desacelerar, tirar um pouquinho o pé do acelerador, faz bem também. Faz muito bem. É verdade, porque a gente fica correndo aí atrás de tudo, atrás do dinheiro, atrás do trabalho, atrás de não sei o quê. Mas o que adianta tudo isso se você não estiver bem, não é mesmo? É exatamente isso. Arrasou. Beijo. Um beijo, obrigado. Até a próxima. Daqui a pouquinho tem mais Band Mulher, tô indo embora não, tá? Daqui a pouquinho eu volto com muito mais pra você.